Oi, bem-vindos ao canal Era Uma Vez, criado pelos alunos do Instituto Federal, Ana Luísa, Gustavo, Maria Eduarda, eu, Samara e Vitória. Hoje falaremos sobre o livro Coração, Cabeça e Estômago e Era Uma Vez. Camilo Ferreira Botelho Castelo Branco nasceu em Lisboa, Portugal, em 1825 e ele foi um autor que frequentemente se inspirou em sua própria vida para escrever seus romances. Então, é uma honra contar um pouquinho da sua história aqui para vocês. Ele casou pela primeira vez aos 16 anos, mas o seu terceiro casamento com Ana Plácido, que já era casada na época em que se conheceram, foi o mais conhecido. Esse relacionamento extraconjugal resultou na prisão de ambos em 1860, sob a acusação de um adultério. No entanto, após cerca de um ano na cadeia, eles foram absolvidos por falta de provas e, após a morte do marido de Ana, eles se casaram. Camilo foi o primeiro escritor português a viver exclusivamente da venda dos seus livros. Devido a isso, ele escreveu mais de 200 novelas. Ao longo do tempo, Camilo nunca deixou de ter suas aventuras extraconjugais, o que resultou em sua contração de sífilis e, subsequentemente, cegueira progressiva. Incapaz de trabalhar, a vida ficou difícil e ele acumulou algumas dívidas. Além disso, enfrentou a morte de um filho e outras questões que, infelizmente, fez Camilo cometer suicídio em 1890. O livro de Camilo Castelo Branco conta a história de origem do próprio livro, melhor dizendo que a obra é uma herança deixada para um amigo, contendo 208 páginas da edição de Martin Claret. Ela aborda a transição do romantismo para o realismo e critica os valores da sociedade da época. Cada palavra do título se refere-se a uma época da vida do personagem principal até sua morte, cada qual sendo regida pelo coração, pela cabeça e até que finalmente pelo estômago. Ao longo da narrativa, Coração, Cabeça e Estômago apresentam um retrato da trajetória amorosa de Silvestre, que é marcada por suas ilusões românticas e uma busca desesperada por um amor verdadeiro. Embora durante a fase do coração suas atitudes impulsivas e apegadas ao ideal romântico da época o levam a uma sucessão de decepções amorosas, tornando uma figura inicialmente patética e sem autoconsciência, a obra proporciona uma reflexão profunda sobre a natureza humana e a complexidade das relações amorosas. Através das diversas mulheres pelas quais Silvestre se apaixona, o livro oferece uma visão crítica da sociedade da época. Infelizmente, a obra falha em apresentar personagens femininas profundas e convincentes, retratando-as como superficiais, vaidosas, cínicas e interesseiras. Não é a representação mais animadora de se ler, mas nos fez refletir sobre as expectativas e os valores sociais que permeiam as relações amorosas. Além disso, o encontro de Paulo e Marcolina acrescenta camadas à história. A figura da Paula, apesar de ter suas características questionáveis, nos faz refletir sobre as contradições da sociedade da época, onde o dinheiro e o status muitas vezes superam a moralidade. E por outro lado temos a Marcolina, que foi uma personagem que sofreu violência e exploração, nos levando a questionar a forma como as pessoas são tratadas de acordo com a sua posição na sociedade. Através das situações vivenciadas por Silvestre e das diferentes personalidades femininas retratadas, Coração, Cabeça e Estômago nos convida a refletir sobre os desafios e aspectos complexos do amor e das relações interpessoais. Essa abordagem crítica nos faz questionar normas e as expectativas românticas que muitas vezes nos limitam. Agora eu irei falar sobre a parte da cabeça, que simboliza a razão sendo a responsável pelo planejamento e decisão. Nessa fase da sua vida, Silvestre está mais velho e deixa de buscar relacionamentos amorosos como prioridade. Sua carreira é a principal preocupação, sendo a razão que guia suas escolhas em vez do coração. Ele começa a escrever artigos com expectativa de obter algum reconhecimento. O Silvestre decide se mudar para o Porto com a esperança de ser valorizado e reconhecido por seus textos. No entanto, quando ele chega lá, ele percebe que ninguém o reconhece por isso. O jornal que ele havia criado foi fechado com muitas dívidas, levando ele a mudar de planos para buscar estabilidade
financeira, agora buscando se casar com uma mulher rica. E nessa busca de tentar se casar com uma mulher rica, Silvestre tenta seduzir as 13 mulheres mais ricas do porto, mas acaba falhando em conquistá-las. Porém, ele descobre que o Dr. Anselmo está tentando casar com Mariana, que ele também é amante da Rita, que ela é casada. Indignado, Silvestre escreve um artigo que resulta em sociedade o abandonar e acabar condenando a pagar uma multa enorme. Esse acontecimento põe fim em sua vida como intelectual. O estômago representa as necessidades básicas do corpo, como fome, sede e conforto físico. É na terceira fase do livro que Silvestre volta à cidade natal e, completamente sem querer, inicia uma vida política e tem uma relativa melhora financeira. Nesse momento, ele conhece Tomásia, filha do sargento Mor, que, percebendo o interesse, oferece a Silvestre sua filha em casamento. Ele aceita e então se casa, se acomoda, engorda, morando na casa do sogro e sendo muito bem cuidado pela esposa. O tema do estômago é importante também para entender as relações dos personagens com a comida. O Silvestre, por exemplo, é um homem que cresceu em uma família pobre e quando se torna mais velho, sua primeira atitude é garantir que não passe fome. O estômago também pode ser visto como uma metáfora, para além das necessidades básicas. Ele também representa a busca por uma vida confortável, sem grandes conflitos ou desafios. Silvestre, após se casar e ser acolhido pela família de Tomásia, acaba se acomodando em sua felicidade e acaba não tendo grandes ambições pela vida. É distinto de sua esposa, que sempre foi inquieta em relação ao seu lugar na sociedade ou no futuro. Inicialmente, encontramos dificuldades em nos acostumarmos com a leitura do livro. O excesso de descrições, ainda que coerente com o estilo da época e das obras do autor, tornou a conclusão da leitura um grande desafio. Em alguns momentos, os diálogos se apresentavam excessivamente longos e cansativos, deixando a desejar em termos de emoção e reviravoltas. Apesar dessas dificuldades, a trama da história em si se mostrou interessante e envolvente, embora não tenha alcançado o mesmo nível de encanto que Diva, de José de Alencar, lido no bimestre anterior. Também podemos destacar que a ambientação e os personagens foram muito bem construídos de modo geral, proporcionando uma imersão na época retratada na obra, bem como nos sentimentos dos protagonistas. Entretanto, algumas cenas foram pouco exploradas, deixando pouco a desejar. Ainda que tenha sido difícil acompanhar certas passagens do livro, é inegável o valor que a obra possui em termos culturais e históricos. Foi interessante observar como a mentalidade e os costumes da época influenciaram a vida dos personagens e das pessoas ao redor. Apesar disso, reconhecemos a importância histórica e literária do livro. Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco, é uma obra literária que com certeza merece um lugar de destaque na literatura romântica. Obrigada por assistir até aqui, não se esqueçam de deixar o like e até o próximo vídeo.